Emitir isso para o vídeo, que estás ansioso. Estou ansiosa, é verdade. Nós estávamos aqui a falar sobre normalizar a ansiedade, percebem? Tipo, as pessoas às vezes fazem as coisas e dizem que não estão nervosas. Nós estamos. Nós estamos. E é normal estar ansioso. O que importa é fazer. Exatamente. Mesmo que não fique perfeito, não é? Que é o que estamos a falar hoje. Hoje nós vamos falar sobre perfeccionismo. Portanto, olá, o meu nome é Gabriela Costa e sejam bem-vindos a mais um episódio do Farmaciamente. Este episódio é especial porque temos aqui a Lara. Olá a todos. Que vai falar sobre o perfeccionismo, que é uma coisa que muitas pessoas passam ou sentem ou vivem, não sei explicar exatamente como é que isto funciona. Falando aqui um pouco do estúdio onde nós estamos, para quem está a acompanhar pelo YouTube estão a ver, para quem está nas plataformas de áudio podem acompanhar pelo YouTube também. Estamos aqui num estúdio patrocinado pelo Conselho Municipal de Odivelas, portanto agradeço verdadeiramente este espaço que eu estou a viver o sonho de uma podcaster. E à Casa da Juventude, portanto qualquer pessoa que seja de Odivelas podem gravar aqui também, é uma oportunidade. E vamos começar o nosso episódio falando um pouco da Lara inicialmente. A Lara é psicóloga clínica de adultos em contexto privado, com formação em abordagem cognitivo-comportamental integrativa, assim os termos mais técnicos. E neste momento frequenta a especialização avançada em psicoterapia, assim como uma especialização em terapias cognitivo-comportamentais de terceira geração. Exatamente. O que é que seria a terceira geração? Seria tipo a idosos? Não, a terceira geração é a terceira vaga de terapias da cognitiva comportamental. Ok? Portanto, eles evoluíram da comportamental para a cognitiva comportamental e agora temos a terceira geração, que inclui o mindfulness, que inclui a aceitação e o compromisso, e muito interessantes, e cada vez fazem mais sentido nós também integrarmos na nossa vida toda esta área do mindfulness e do estar no aqui e no agora, e portanto tem a ver com isso. Isso não fazia a mínima ideia, achei isto interessante agora. E é super interessante, a verdade. Malta que estiver a procurar psicólogos é sempre diferente, nem todos os psicólogos são iguais, ok? Existem várias abordagens que eles estudam, portanto procurem melhor isso. E vamos começar com o básico. O que é que para ti é ser uma pessoa perfeccionista? Gabriel, desde mais, obrigada também pela oportunidade de estar aqui, não é? Porque acho que é importante haver este conhecimento lá para fora, não é? Para quem tem ansiedade também, poderem começar a reconhecer e poderem saber que é ok falarmos sobre estas coisas, não é? E que passamos por estas coisas e, portanto, dar conhecimento acho que é sempre ótimo e, portanto, acho o teu projeto aqui fantástico para entregar isto às pessoas. E, portanto, o que é o ser perfeccionista? Olha, é uma questão bastante pertinente e bastante engraçada, porque mesmo na investigação ainda não há propriamente um consenso de uma definição específica, mas o que está já assumido que podemos falar do perfeccionismo é mais como um conjunto de traços, ou seja, um conjunto de características que nós temos, ou seja, o perfeccionismo não é ou nós temos ou não temos, não é eu sou perfeccionista ou eu não sou perfeccionista. Nós todos temos este conjunto de traços, nós podemos é ter numa intensidade diferente, ok? Então é quase como se nós víssemos isto num espectro. De um lado nós podemos ter uma exigência, ok, para atingirmos coisas que nós queremos, portanto, nós podemos chamar quase aqui a exigência saudável, ok? O normal. Exatamente, em que queremos dar o nosso melhor, em que somos exigentes connosco próprios e queremos entregar sempre o melhor. Mas se isto se rigidificar e for para o outro lado, nós podemos desenvolver isto que nós chamamos mais o perfeccionismo não útil, ok? Ou mais clínico, em que traz ansiedade, em que traz sofrimento para a pessoa, e, portanto, deixa de ser uma procura saudável do sucesso e às vezes acaba por ser uma exigência com um standard tão elevado que causa um peso enorme no dia-a-dia. Não é como se carregássemos uma data de expectativas em cima de nós. Ok, ou seja, o peso de tenho que fazer tudo ao máximo, 100% perfeito e nunca fica perfeito e fica ali, é isto? Exatamente, em looping. Exatamente, tipo... e sempre, ou seja, e isto tem a ver também, por exemplo, com corresponder às expectativas dos outros, não é? Portanto, pode haver uma exaustão no eu tenho que estar sempre lá para toda a gente ao mesmo tempo. Ok, isto também é perfeccionismo. Exatamente. Eu só associava isto ao estudo e ao trabalho, afinal pode ser a exigência das outras pessoas. Exatamente. Que nós achamos que temos um dever maior, é isso? Exatamente, e é o que é interessante é que é a exigência que eu percepciono que os outros têm de mim. Ou seja, os outros às vezes não têm. Exatamente, os outros não precisam de exigir. E às vezes é mesmo, eu percepciono é que eu acho que os outros vão exigir isto de mim, que eu tenho que corresponder isto para os outros, ou que eu tenho que corresponder isto para eu achar que estou a fazer as coisas bem. E, portanto, isso tudo acaba por por estar envolvido aqui nos traços perfeccionistas. E, geralmente, isto acontece... quando nós começamos também a associar estas coisas ao nosso valor pessoal, ok? Portanto, aqui podemos pegar no erro. O erro e o medo da falha é uma das coisas que está muito presentes no perfeccionismo. Sim. Acho que é uma forma de ansiedade extrema, podemos considerar, porque os sintomas que estás a dizer são de ansiedade, que é aquele peso
só que é relacionado a certas tarefas e a certas pessoas, que eu não fazia a mínima ideia que isto funcionava desta forma. Sim, e em termos de desempenho, sempre, ou seja, o desempenho que eu posso achar que os outros vão ler de mim, ou que eu também leio de mim, porque depois É a estas coisas percepção. ficam, exatamente, estas coisas ficam internalizadas, não é? E portanto, isto depois fica associado ao nosso valor, e é isto que custa tanto, e é isto que se torna tão angustiante no profissionismo, que é o associar o sucesso, o atingir estas coisas, o erro, ao nosso valor pessoal. E portanto, o que é que significa? Se eu não atingir estas coisas, eu acabo por sentir que tenho menos valor, ou que não sou tão suficiente, ou que os outros vão achar certas coisas de mim, e isto pode ser extremamente angustiante. Sim, porque é aquele peso constante a 100% do tempo de que ou fiz e fiz mal, ou não fiz e não está bem feito e não vai estar. Mais ou menos isso, não é? Exatamente. Ok. É isso mesmo. Eu queria saber se existe uma causa ou um conjunto de causas para a pessoa não é ter ou não ter, como já disseste, mas desenvolver um perfeccionismo extremo. Portanto, tal como muitas outras coisas na área da saúde mental, nós achamos que pode haver tendências que já nascem connosco, que depois podem ser ativadas com o ambiente e com a forma como nós experienciamos as coisas. Não é só sobre o que é que nós vamos vivendo ao longo da nossa vida, é sobre como é que a nossa mente vai interpretando estas vivências. Okay? Isto é uma reflexão profunda, desculpem. Pessoal, repitam aí essa frase. Isto é muito profundo. Isto é muito profundo. E a verdade, ou seja, muitos dos meus clientes, quando chegam, e nós estamos a falar sobre isto em sessão, acham que o perfeccionismo vem, por exemplo, de pais que exigiram muito de nós. E que exigiam sempre que nós tivéssemos 20 e, portanto, a partir daí eu fico exigente comigo. Mas isto não tem que ser assim. Claro que se houverem pais mais exigentes ou pais mais, por exemplo, críticos, nós podemos efetivamente ter uma tendência para desenvolver esta exigência connosco próprios, ok? Mas às vezes pessoas que nunca falharam, que sempre tiveram um desempenho de excelência, que sempre estiveram habituados a atingir as coisas que queriam, isto pode desenvolver uma crença, ou seja, pode desenvolver aqui quase que eles acreditam que a única forma de terem ou o orgulho das pessoas à sua volta ou este estatuto social que conseguem atingir é através de cumprirem esses patamares, de cumprirem esse sucesso. E, portanto, isto aqui liga estas regras que nós criamos para nós próprios. E a partir daí, pronto, faz os perfeccionistas aqui entrarem em ação. Eu estou a aprender muito neste episódio, porque, imagina, eu pensei que o tema do perfeccionismo era mais simples e era só, ok, eu estou a exigir de mim, mas afinal é uma cena super... Como é que eu ia dizer isto? Complexa, uma cena complexa, complicada. Sim, ou seja, aqui a Portanto, façam terapia. Vou fazer uma pausa aqui da recomendação, façam terapia, por favor, porque ninguém merece sobreviver com este peso todo em cima, por favor. Mas é mesmo isso, ou seja, eu acredito genuinamente que nós não nascemos para sofrer. Okay? Não convém, né? Não. E, portanto, sim, se nós sentimos estas coisas, tem toda a razão para poder procurar ajuda, porque isto é trabalhável. Ok? Sim. Agora a pergunta é possível deixar de ser tão perfeccionista? Existe uma fórmula mágica? E ela vai-me dizer, não, saúde mental não tem uma fórmula mágica. mas vais dizer alguma coisa, eu estou a sentir. Portanto, a resposta assim, mais rápida, sim, é possível trabalhar nestes traços. Ok? E estávamos a falar da terapia, e é verdade, a terapia pode ajudar mesmo nisto. E começamos por onde? Nós começamos por compreender o que é que isto significa para a pessoa, ok? E, portanto, o que é que estes traços fazem nesta pessoa? Porque é que a pessoa está com uma necessidade de atingir estas coisas ou de ser, vamos pôr aqui aspas, não é? Mas ser perfeito, não é? E não falhar. Porque uma coisa que é super importante quando nós falamos sobre isto é que todos estes traços, todas estas características e estes mecanismos que a nossa mente arranja para lidar com as coisas, há algum tempo foram úteis. E isto é super importante porque nós às vezes julgamos-nos quase por ter estas coisas, não é? Porque agora me está a causar ansiedade, porque agora me está a causar sofrimento, porque raio é que eu faço isto? E a verdade é que em algum momento da minha vida isto há de ter sido útil, não é? Portanto, ajudou a impulsionar as coisas, mas em excesso é que não. Exatamente, por exemplo, se nós fôssemos a uma parte extrema de pais críticos, não é? E uma pessoa que sente que vai ser criticada, ou por exemplo vai chegar a casa com uma nota menos boa e não se vai sentir bem com o feedback que vai receber dos pais. Acaba por ser útil para esta pessoa, provavelmente naquele contexto e naquele momento, desenvolver uma exigência que é para evitar este criticismo, porque ele acaba por ser extremamente duro. Sim. Não é? Porque pessoas que nós gostamos e pessoas muito próximas. E,
portanto, estes traços acabam por ser úteis em algum ponto da nossa vida. O que pode acontecer é que hoje em dia podem já não ser, porque nos estão a causar sofrimento, ou seja, já estão mais rígidos, já não estão a ser tão úteis no nosso dia-a-dia. E, portanto, aí sim, aí nós fazemos este processo para adaptar, para largar os comportamentos que já não estão a servir e que já não estão a ser úteis hoje em dia para nós, para nos ajudar a vivermos uma vida mais satisfatória. Aí sim, não há propriamente uma fórmula mágica, mas é poder trabalhar todos estes mecanismos que estão a influenciar no perfeccionismo, não é? Poder adaptar estes pensamentos mais rígidos de eu tenho que fazer tudo bem, ou então... Aquele peso. Exatamente, ou então as coisas não valem nada, não é? Portanto, adaptar estas coisas e poder pensar e refletir sobre porque é que isto nos leva a querer fazer as coisas desta forma, isso pode ajudar a eventualmente nós, eu costumo dizer, limarmos estas arestas. Ou seja, não é necessariamente nós largarmos estes traços, porque lá está. Porque é preciso, mas não em excesso. Exatamente, eles podem ter uma função, nós atingimos as coisas porque nos puxamos, não é? E portanto, se há uma pessoa que está a atingir até certos cargos, por exemplo, no trabalho que até gostaria, não é? Ou seja, isto está a ser útil. Portanto, nós não queremos retirar estes traços. Nós não queremos deixar de ser, mas... Exatamente. Okay. Sabes que eu estou a lembrar de uma coisa aqui, que foi, acho que o período que eu, por exemplo, alcancei o meu perfeccionismo na altura dos exames nacionais. Exato. Porque eu queria entrar numa universidade específica, com uma média específica, e era eu 3 anos ali, cada décima contava, e isto é uma pressão gigante, que é quase impossível uma pessoa estar indiferente. E o que estás a dizer de nós conseguirmos perceber o limite do perfeccionismo é porque eu precisava de uma motivação, e acho que é isso que me motiva a estudar, por exemplo, que é eu preciso alcançar um determinado resultado e aí sim preciso ter um trabalho bem feito. Eu considero-me perfeccionista em alguns aspectos, mas não a nível extremo, portanto está tudo bem. Mas se nós deixarmos isto ficar no nível extremo, acontece isto, ou seja, não ficamos bem, a saúde mental não fica boa e estamos o tempo inteiro ali com este pensamento de peso e ansiedade também. É pois isto é um peso diário, não é? Ou seja, não é eu hoje sinto e amanhã não. Não, é sempre. Exatamente, eu costumo quase usar a metáfora de nós carregarmos uma mochila cheia de pedrinhas, tipo às nossas costas. Bem, depois isto cansa um dia atrás do outro, não é? E é angustiante. Exato. E falando nisto, que é difícil, às vezes, de fazer tarefas, pelo que eu sei, eu não cheguei a este ponto, mas já ouvi casos de pessoas que são tão perfeccionistas que às vezes não começam ou não fazem. Isto acontece? Isso, sim. Ou não... Pá, é tão difícil, porque o peso é tão grande, de como é que eu vou fazer isto e tenho que ficar bem, tenho que ficar perfeito, que não fazem. E o que é que tu aconselharias essas pessoas a fazerem? Ou seja, como é que as pessoas podem fazer as suas tarefas de uma maneira normal, sendo que sentem esse peso, o perfeccionismo? Bem, eu aqui quero ir além do óbvio, que nós já falámos, fazer terapia ajuda imenso, não é? Mas vamos para além disso. Uma das características que influencia muito essa questão de adiar, de procrastinar, de não fazermos as coisas que queremos para nós, é o pensamento tudo ou nada. Isto é um pensamento, como se costuma dizer, 8 ou 80. E isto é muito, muito comum em pessoas com traços perfeccionistas. Portanto, o que é que isto é? É ou eu faço tudo exatamente como eu estava a planear, ou então nem vale a pena. E, portanto, eu queria ir todos os dias ao ginásio esta semana, mas hoje foi um dia extremamente difícil e imagina que eu não fui. Epá, então surge este pensamento, amanhã já não vale a pena ir. Já não vale a pena ir mais e não vou mais e porque não foi um dia. Exatamente. Okay. E isto acontece muito constantemente para pessoas que têm este pensamento mais rígido, ok? Mais preto no branco. Portanto, ou vai tudo ou não vai nada. Sim. Mas isto acaba por ser muito difícil porque as pessoas têm os seus objetivos, não é? E quando falham uma vez, que é natural, e nós vamos falhar, eu costumo dizer aos meus clientes, não é se falharmos, é quando falharmos. Porque nós não vamos conseguir fazer tudo sempre. Nem é suposto. Nem é saudável sequer. Exato. Não é humano, não é? E portanto, quando isto acontecer, então isto já vai quebrar o eu poder fazer por mim a seguir, o eu poder tentar no dia a seguir, o eu poder não ir hoje ao ginásio, mas amanhã ir na mesma. Não é? Porque eu deixo esta reflexão para quem nos possa estar a ouvir, que é, ok, eu hoje não consegui ir ao ginásio e queria ir todos os dias, mas não será melhor eu ir amanhã, mesmo que eu não vá hoje, mesmo que eu não consiga para recuperar o dia perdido também. Mesmo que eu não consiga manter esta consistência e ir todos os dias, não será melhor eu, pelo menos no amanhã não vou hoje? Eu costumo refletir em sessão com os meus clientes de será que entre o 8 e o 80 não existe uma data de opções intermédias? Não é?
se calhar não é exatamente o ideal, se calhar não era exatamente o que nós estávamos a planear, mas pode haver ali qualquer coisa. Eu acho que isto pode ajudar lá em casa a começar a refletir sobre este pensamento de será que eu estou a ir tudo ou nada? E portanto, Sim. como é que eu consigo encontrar aqui o intermédio? Consigo encontrar alguma coisa que me satisfaça? Isto aprende-se também em comunicação não violenta, não sei se tens essa noção. Que eu, por acaso, tive aqui um episódio com a Juliana Portas, vou aproveitar para divulgar o episódio porque está extremamente bom e ajudou-me muito com a minha ansiedade, que é o pensamento binário, de tipo, ou é isto, ou é isto, ou é tudo, ou é nada, ou vai ou não vai. E às vezes nós temos que relativizar um pouco as coisas. Pá, se eu errar, não vai ser a pior coisa do mundo, o mundo não vai acabar, e se eu fizer amanhã está tudo bem. Às vezes nós erramos com medo dos outros percepcionarem isto. Exato. Por exemplo, eu estou aqui com medo de falar alguma coisa, ou estar numa posição esquisita em vídeo e vocês estarem a criticar. Claro. E às vezes nem sequer estão a reparar nisso e só eu é que vou reparar. Portanto, às vezes é uma questão da nossa percepção e não tanto dos outros. Nós hoje temos medo dos outros, mas a percepção é nossa. E essa questão do não binário é uma coisa para a vida que nós aprendemos e percebemos que não vale a pena ir aos extremos e relativizar um pouco as coisas e se eu errar está tudo bem porque eu sou humana e toda a gente erra e ninguém é perfeito. Sim. Claro que numa era de redes sociais e de coisas muito editadas, muito perfeitinhas, é normal que as pessoas achem É difícil. que aquela pessoa que eu sigo no Instagram é perfeita e fala Exatamente. super bem e nós estamos a falar sobre isto. Mas não é assim, as coisas não são assim, nós somos seres humanos, não somos robôs. Sim, e nós vemos pedaços da vida dos outros, não é? E não é a realidade, não é. E portanto, assim, eu acho que é exatamente isso que tu estavas a dizer, este pensamento dicotómico, chama-se mesmo assim, mas ganhar a flexibilidade, nós podermos desafiar esse pensamento, pode ajudar no dia a dia. E mais, até nos ajuda, se nós conseguirmos largar essa pressão, a conseguirmos mais facilmente alcançar estas coisas que nós queremos, estes nossos objetivos. E acho que é pensar a longo prazo também. Sim. Porque, por exemplo, vou dar um exemplo da dieta. A pessoa faz de segunda a sexta, falha no sábado e já não volta mais. Exatamente. Mas a longo prazo, voltar no domingo e fazer outra vez vai ser mais produtivo para o meu objetivo. Vai ser mais produtivo, inclusive. Exatamente. Acho que tem muito a ver com a ansiedade. Acho que perfeccionismo e ansiedade não seguem de mãos dadas. Né? Ou seja, o perfeccionismo e a ansiedade, isto pode ser causa e sintoma. Ou seja, se o perfeccionismo são traços, não é? Eles podem gerar ansiedade, portanto, nos próprios traços, ou então também podem ser um sintoma da própria ansiedade e ajudar a manter a ansiedade. Ok? Portanto, uma pessoa que tenha receio de falar em público, por exemplo, não é? E que começa a pensar, então, se eu tenho receio de falar em público, então, porque os outros podem pensar alguma coisa mal de mim, eu vou fazer tudo ideal e tudo perfeito, que é para as outras pessoas não poderem apontar nada de mal, para não poderem dizer que eu sou má comunicadora, ou que eu não sei falar em público. E isto vai gerar, portanto, isto vem da ansiedade, não é? Vai gerar ainda mais ansiedade e vai criar este loop infinito, porque depois a pessoa ou não apresenta em público, ok? Não ou chega quando a fazer. apresentar, exatamente, quando apresentar, vai achar que se calhar foi uma porcaria porque estava super nervosa, porque estava com esta pressão toda em cima. E o que é que isto vai levar? À confirmação de que afinal eu efetivamente não sou boa orador. E portanto a pressão de eu se vou fazer, tenho que fazer super bem para os outros não acharem nada, vai ajudar a manter a ansiedade. E portanto, sim, isto muitas vezes Estão ali os dois. mão dada. Linhos maravilhosos. Isso. E agora para finalizar este episódio, que conselho é que darias a alguém que tem ansiedade? Olha, nós ouvimos muito lá fora o não chores, o não te sintas assim, o isso vai passar. E eu acho que para quem tem ansiedade, acho que há uma reflexão antes de tudo que nós podemos ajudar a fazer. O que é que, e podemos até dirigir isto lá a casa para quem nos estiver a ouvir, o que é que tu dirias a um amigo, a um familiar que tu gostes muito, que seja muito importante para ti, se essa pessoa estivesse a passar pelo que tu estás a passar, o que é que tu lhe oferecias? Íamos dizer, olha, isso não é nada, ignora. Ou íamos acolher, abraçar e dizer, ok, tipo, se calhar o que tu estás a passar é difícil, olha, não sei o que é de fazer, mas se calhar estou aqui para ti, precisas de alguma coisa. E nós não fazemos isso para nós, porque nós rejeitamos a nossa dor, não é? Nós pensamos, estou com ansiedade, não, isto não é nada, eu não devia estar assim, há pessoas piores, então este pensamento aparece imensas vezes, há pessoas numa situação pior, e eu costumo perguntar aos meus clientes, então, mas se todos nós só pudéssemos sofrer se fôssemos a
pior dor do mundo, Só uma pessoa que ia sofrer. uma pessoa neste mundo inteiro é que podia sofrer. Não é? E a verdade é que a nossa dor é válida, não é? A nossa ansiedade é válida. Nós estarmos a sofrer com aquilo que estamos a sentir é válido. Portanto, o meu conselho aqui, não é? Fora da psicologia, não como psicóloga, mas também como pessoa, para quem tem ansiedade, seria: vamos acolher primeiro. Nós não conseguimos trabalhar em nada que não acolhamos primeiro. Não é? Portanto, e nós rejeitamos tanto a nossa própria dor como se não pudéssemos sentir. Invalidamos, exatamente. E eu acho que nós já somos suficientemente invalidados lá fora. Não é? Já ouvimos coisas suficientes de isso não é nada. Portanto, não façamos isso connosco. E acho que isso seria o principal que eu traria para cima da mesa para alguém que tem ansiedade. É: vamos acolher e acolhe a tua dor e acolhe a tua ansiedade para podermos depois passar a ação e fazer alguma coisa para isso. Porque eu não consigo mudar e não consigo trabalhar naquilo que eu não aceito e daquilo que eu não vejo. E às vezes nem quando estamos com ajuda conseguimos fazer isso porque não aceitamos o sentimento. É isso mesmo. Isto é super real. Isto é um conselho incrível, mesmo. Pô, ainda bem, espero que faça sentido. É incrível, porque a verdade é que era o que eu estava a te dizer antes de nós gravarmos o episódio. Às vezes o passo de pedir ajuda é difícil. Quando pedes, as pessoas rejeitam-te e dizem: não, isto não é nada, isto vai passar, faz isto, faz aquilo, e pronto, não tratam a dor como deve ser tratada, não é? Uhum. E se nós próprios fizermos isso, é uma sensação horrível de: eu tenho um sentimento, mas estou a lutar contra ele. E lutar contra a ansiedade só adia e piora, ou seja, vai fazer uma bola de neve que ao longo do tempo vai piorando a ansiedade, porque nós não aceitamos. A partir do momento em que eu paro, respiro e penso: ok, isto é ansiedade, estou a sentir isto porque aconteceu aquilo, e agora eu vou fazer técnicas, vou procurar ajuda, vou procurar informação e começo a resolver a minha ansiedade. Acho que isto é resolver, tratar, nunca curar, porque não existe cura para a ansiedade. Relembrei-te a todos os ouvintes, mais uma vez. Até porque nós precisamos dela. Sim. Nas medidas específicas e nos locais. É como o perfeccionismo. Exatamente, adequadas. Porque às vezes as pessoas dizem: eu quero curar a ansiedade, assim, isto não existe. Não, mas nós trabalhamos dela. Nós trabalhamos, exato. Nós estamos ansiosas, ou seja, existe, estamos aqui a gravar, mas estamos a fazer as coisas, estamos a normalizar a situação. Isso. Portanto, acho que isso pode ser um primeiro passo bastante útil, porque chegam muitas pessoas em consulta a invalidar a sua própria dor. E esta é a primeira coisa que nós fazemos, é parar um pouco e fazer o que nós não estamos habituados que façam connosco lá fora. Acolher. Às vezes dar um autoabraço. Isto é uma dica essencial. É mesmo estarem assim e sentirem um pouco da serotonina que, pronto, muitas pessoas às vezes não conseguem ter, mas nós próprios conseguimos ajudar-nos de alguma forma. Completamente. E nunca deixem de procurar ajuda, sempre que puderem, sempre que precisarem. Nem que seja o mínimo sintoma, às vezes é só um psicólogo que nós precisamos para falar e ter uma conversa. Não deixem chegar ao extremo da ansiedade. E pode ser um ato extremo de autocuidado, não é? Nós procuramos ajuda para nós próprios. E para o nosso desenvolvimento pessoal, estarmos melhores e sermos pessoas mais bem resolvidas, mais tranquilas, sabemos gerir a nossa emoção. Isto é incrível. Façam terapia, mais uma vez. Façam terapia. Lara, muito obrigada. Adorei conhecer-te, adorei este episódio. Obrigada, Gabriela. Foi mesmo um gosto de estar aqui e poder fazer parte deste teu projeto incrível. Obrigada. Eu vou ficar emocionada aqui. Vamos acabar o episódio. Enfim, obrigada. Lembrem-se de seguir as redes sociais da Lara, que é laraferreira.psi. Eu sabia que era essa, mas estava só a testar para ver se sabias. Se eu sabia de cor, não é? E @farmaceiramente para mais informações e conteúdo exclusivo no Instagram. Vocês agora também podem ver no YouTube, tem todas as plataformas de áudio. A quem está aqui novo, quem chegou aqui neste episódio, muito obrigada por estarem aqui, sejam bem-vindos ao podcast. Até aos próximos episódios, todas as segundas-feiras. E acho que não me esqueci de nada, esqueci-me sim. Avaliem com 5 estrelas o podcast no Spotify e nas outras plataformas. Muito obrigada a todos e até ao próximo episódio.